Rapaz, a gente resolveu pegar um rojão para discutir com vocês hoje e exatamente por isso talvez seja um dos programas que a gente mais vai fazer questão de pedir a participação de vocês em comentários, tá? Até pra gente também trocar ideia, a gente precisa de ideia de vocês também para posicionar, às vezes o que é importante pra gente não é importante pra vocês, o que é importante pra vocês a gente acha, não tinha percebido. Então é legal conhecer a opinião de todo mundo. Então é um programa um pouco diferente, que a gente vai pedir mais participação de vocês lá nos comentários. E a gente tem 3 lugares, pelo menos, para vocês comentarem, para interagir com a gente. Tem o Facebook, tem o Twitter, tem o YouTube. E tem o próprio podcast também lá no site, tem local para comentário. Então são 4 e não 3, já comecei errado. A questão o dilema é o seguinte... Já repararam que nunca as forças policiais de tantos lugares do mundo estiveram tantas vezes colocadas entre a cruz e a espada? A gente vai discutir alguns desses dilemas aqui com vocês daqui a pouco, tá bom? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O dilema das forças policiais. Existem alguns conceitos muito fortes no pensamento de direita, principalmente no pensamento conservador. Lá no começo do podcast, bem no começo, eu acho que era episódio 3, não tenho certeza, a gente falou sobre polarização. E a gente mencionava, já mencionou mais uma vez, pelo menos o Jonathan Haidt, sobre aquela história da BIOS, né? Ou seja, do fato da gente não chegar ao mundo, não chegar a começar a nossa vida com nada de pré-programação, que a gente já chega com algumas tendências prontas quando a gente nasce. Vamos chamar então de uma BIOS. Eu acho que é o bom exemplo que eles dão. Em um certo sentido, é isso que faz com que o pensamento das pessoas acabe meio que naturalmente indo mais para a esquerda ou para a direita. O Jonathan Haidt não é um João Mijão qualquer e desenvolveu a teoria dele baseada em muita estatística. Então, rapidinho, vamos lembrar dos elementos que compõem essa BIOS humana. Quer dizer, vamos fazer isso depois do nosso jabá, pode ser? Vamos lá. Para quem não conhecia a gente ainda, bem-vindos. A gente pede, como de costume, para dar uma passada lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast para ser avisado de novos episódios. A mesma coisa também com o Spotify, ou Podcast Addict, ou Google Podcast. É uma maneira de vocês, pelo menos, terem algum tipo de notificação de um novo episódio no ar, tá? Isso para quem acompanha como um podcast tradicional. Também tem a opção de você acompanhar a gente pelo YouTube, dando lá, clicando, sininho, acompanhar aquela coisa toda, que o YouTube, a turma também está reclamando que está escondendo a gente, mas paciência, a gente sabe que esse é o nosso destino por um bom tempo. Então, vai lá no YouTube, acompanha o canal Saindo da Bolha, clica no sininho, dá um jeito aí de ver se eles avisam você de alguma forma. Pede também para vocês darem um share no episódio, se vocês acharem legal, evidentemente, e pede também para fazer o boca a boca sarado, que seria o quê? Basicamente contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto. E finalmente pede também para vocês anotarem aí nosso endereço no Telegram, se ainda não fizeram. Faz isso, que é uma maneira da gente ter alguns lugares aí pra gente colocar material não censurável, vamos chamar dessa forma. Anota aí, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, vamos pra frente, tá compridinho, vida que segue. Bom, a gente falava dessas características, na verdade, inatas que o Jonathan Haidt vê mais ou menos pronunciadas nas pessoas com cabeça direita ou cabeça de esquerda. E essas características inatas seriam, o núcleo inicial seriam pelo menos 5. Que é cuidado, preocupação com outros seres. Tá? 2, justiça, reciprocidade. 3, lealdade, a ideia de importância de grupos. 4, autoridade, respeito. 5, pureza, santidade. Não sei se vocês lembram dessa história toda, mas basicamente é isso aí.
entre esses 5 elementos, esses 5 canais, como ele fala, a cabeça humana acaba dando mais ou menos importância, e a cabeça de direita, pelo Jonathan Haidt, ele equilibra todos esses 5 elementos e 5 canais mais ou menos no mesmo peso, e a cabeça de esquerda, ela tem uma tendência muito forte a dar muito mais atenção aos 2 primeiros. Cuidados, preocupação com outros seres, justiça, reciprocidade, e muito menos com lealdade e importância de grupos, autoridade, a ideia de respeito à autoridade, e muito menos também a pureza, a santidade. Aí vem as questões religiosas. O que diferencia a cabeça direita da esquerda é que a da esquerda, então, dá menos importância, muito menos importância aos 3 últimos itens. Então, quando a gente está falando sobre autoridade, está falando sobre respeito, está falando sobre grupo, a gente tem uma associação direta com a própria relação que existe entre a cabeça de direita e o que a gente entende como importância daquilo que é fundamental para a segurança nossa, que é o quê? A polícia. Não é novidade. Pega uma pessoa aí chamando um policial de rato, eu acho detestável esse tipo de tratamento, dá uma certa raivinha, né? Principalmente pelo desprezo que esse tipo de tratativa dá, e você vai ver com certeza, então, quem fala esse tipo de coisa vai ter um pensamento, uma cabeça de esquerda. Porque afinal, para ele, o agente da lei e da ordem acaba sendo tão desprezível quanto a própria lei e ordem, que ele acha um fator secundário. Então, o agente representa o conceito que ele não respeita. É lugar comum já, né, gente? A gente vê manifestação de rua, por exemplo, de direita, ordenadinha, respeito por trabalho policial, começa e acaba do mesmo jeito, tá tudo resolvido. E a passeata da esquerda, o movimento de esquerda, que vai ter o quê? Vai ter porradaria, desafio ao trabalho policial, nego jogando pedra na polícia, etc. Tá. É padrão. Até aqui, a gente está girando meio que em um lugar comum, tá? Nada de novo. Mas e quando as forças policiais, e aí é um pouco a base do nosso programa, se dedicam a atividades em que a lei e a ordem são manifestamente contra nossos direitos individuais? Porque vamos combinar, ainda que um agente policial seja um agente policial, ele é um ser humano, né? E se muito provavelmente, vamos chamar assim, a tendência de uma pessoa escolher a carreira policial é porque provavelmente ela tem na BIOS esses canais que batem com a cabeça de direita, certamente também tem muito policial que não tem exatamente essa mesma BIOS, ou seja, vai ter talvez uma cabeça muito mais de esquerda, não é isso? Então, mesmo que sejam menos que sejam poucos, certamente tem uma massa nada desprezível de profissionais desse setor que não coaduna com os princípios da própria lógica do seu negócio, né? Vamos chamar assim, o negócio polícia. Nem tudo é preto e branco, né, gente? A gente sabe muito bem, a gente refrisa sempre aqui que nem tudo é preto e branco. E quando, por exemplo, então, parece que certas ações de certos agentes policiais são contra o que a cabeça direita entende como certo e são praticados contra esses princípios com muito gosto, inclusive. Como é que fica essa situação? Como fica então a cabeça de direita quando a lei e a ordem atropelam o que é sagrado, né? Um dos nossos canais, o que é respeito, o que é santidade, que é visão de grupo a respeito do próprio grupo, coisas que a cabeça de direita tanto preza. É disso que a gente fala um pouco, mas a gente vai falar hoje apresentando histórias distintas e deixando para vocês pensarem, se possível, interagindo, por favor, conosco nos nossos canais aqui, tá bom? A prisão de religiosos. Muito bem, liberdade de culto, certo? Maravilha. Tanto no Canadá como nos Estados Unidos, religiosos andaram tendo aí alguns problemas sérios com a lei em função aí nesses tempos de Covid, vamos chamar. Vamos assumir que, em tempos de Covid, algumas liberdades foram temporariamente suspensas
de maneira justa. Eu não gosto muito dessa ideia não, mas vamos lá. Vamos por um momento considerar que isso tá ok para ficar todo mundo na mesma página. Quem concorda e não concorda, vamos dizer que todo mundo tá fingindo que concorda que certas liberdades podem ser suspensas em momentos de emergência. O problema começa a ficar mais complicado quando em alguns estados americanos, por exemplo, as igrejas têm menor permissão de taxa de ocupação, ou seja, ter menos pessoas dentro de uma igreja do que, por exemplo, um cassino, uma boate onde tem striptease. Então, desculpa, na igreja só pode ter 15%, mas no striptease lá pode ter 30%, tá? Tem lugar que tá assim. O problema fica quando algumas decisões tomadas na cidade de Nova York, por exemplo, se mostram francamente antissemitas, e são mesmo, porque elas apontavam para um comportamento inadequado da comunidade judaica como um todo, quando na verdade isso não era verdade. O problema também é quando, por exemplo, no Canadá, a polícia entra em uma igreja para interromper um culto e não é permitido isso por lei, por lá, tá? Artigo 176 do Código Penal deles. Não pode perturbar um culto religioso, não pode. No caso específico, ainda falando do Canadá, pegando a história do tal do pastor Arthur Pawlowski, que algumas pessoas podem conhecer, um religioso super conservador, além de ter o seu templo invadido, tá? Foi multado em $1.200 porque ele alimentava moradores de rua, não podia. No final das contas, após todos esses atritos entre a igreja e tal, e multa, ele xinga e bota os caras para fora, chama os policiais de nazista, o Pawlowski teve a ordem de prisão decretada. E aí, gente, ele foi parado no meio de uma estrada, no meio de uma freeway, uma estrada bem larga lá, e pararam o carro dele no meio da estrada, não no acostamento. Num dia chuvoso, ele acabou sendo algemado e carregado pela polícia para dentro da viatura, no meio da estrada, nem no acostamento foi, tá? E aí você fica pensando, precisa disso? Veja, eu vou voltar lá atrás, tá? Eu estou desconsiderando que seja certo ou errado que ele mantivesse seus cultos, tá? Então, não está em julgamento isso aqui. Estou querendo saber o seguinte: ou precisa disso precisa a polícia invadir o templo? Precisa a polícia multar alguém por dar comida para o pobre? Precisa bloquear o carro do cara no meio da estrada e manter um idoso que ainda que seja cabeçudo, tá? Mas precisa realmente fazer um show no meio da estrada e levar o cara carregado, algemado para o carro de polícia? Eu não tenho a menor dúvida que os policiais que fizeram todas essas atividades aí estavam seguindo ordens. Mas ordem de quem? E que ordens foram essas? A ordem de interromper o culto no meio? De prender o velhote no meio da estrada? Será que essa foi a ordem específica? E o que vocês acham? O policial, em uma situação dessa, eventualmente pode flexibilizar a situação e buscar prender o pastor em uma situação menos perigosa, menos degradante? Eles não podem, eventualmente, esperar o fim do culto para entrar na igreja? É esse tipo de questionamento que a gente faz, tá? Isso talvez tenha sido uma decisão de quem estava lá no momento, talvez não, mas vamos supor que é uma decisão do grupo de policiais que achou ótima ideia de interromper o culto lá no meio. Ao não flexibilizar, vamos dizer assim, ao não tratar a prisão do pastor de uma maneira, pensando de uma maneira um pouco mais civilizada, o grupo fica com a imagem arranhada junto ao cidadão de direita, que geralmente é aquele que mais defende os policiais. A polícia, então, nesse caso, está cumprindo o seu papel de seguir a lei corretamente? Essa questão. Para mim, meu palpite, não. Existem formas de se fazer essas coisas. Mas isso é o nosso ponto de vista, tá? E a gente quer o quê? Que vocês entrem aí no nosso YouTube, nosso site, lá no Facebook, lá no Twitter. E, por favor, dê a sua opinião. Faz sentido interromper o culto? Faz sentido parar um cara no meio da estrada? Faz sentido multar por dar comida para pobre? O que vocês acham? Reino Unido, ajoelhando para o Black Lives Matter. A bobageira politicamente correta atravessou o Atlântico e bateu de chapa lá no Reino Unido, tá? Assim como nos Estados Unidos, as universidades britânicas assumiram aí toda essa linguagem
de comportamento do politicamente correto, e tem formado uma geração aí que, se não é tão mala quanto a norte-americana, é também extremamente suscetível ao mambo-jumbo aí extremista desse tipo de tema. Com isso, as novas gerações estão sendo impactadas e eleitores trabalhistas, né, a esquerda britânica, tem aceitado com mais força aquilo que parecia inicialmente ser só um excesso que acontecia nos Estados Unidos. Pois é, o Partido Trabalhista Britânico lá está meio dividido, tá? Tem o trabalhismo clássico em inglês, que é o toscão, sindicalista, que nem o brasileiro, mas é lá também que se agrupa, junto com essa turma nova esquerda cheia de dodóis, né? Com isso, durante as manifestações do capítulo britânico do Black Lives Matter, o que não faltou foram policiais saindo em fotos na imprensa, né, se ajoelhando para os manifestantes, alguns com cabeça baixada, assim, em tom de reverência. Isso basicamente significa um ato político, como princípio certo, e não é o que se espera de um agente da lei. De maneira geral, segundo a imprensa britânica, os chefes de polícia lá na Inglaterra avisam que os seus oficiais não devem fazer demonstrações políticas em movimentos que eles estejam monitorando, para mostrar a imparcialidade, tá? Mas, quando eles são eventualmente entrevistados, eles falam outras coisas. Por exemplo, aspa aqui, peguei uma fala de um policial que se ajoelhou na uma das últimas manifestações do Black Lives Matter lá. Ele dizia o seguinte: eu fiz isso, aspas, tá? Eu fiz isso porque, no final das contas, somos todos um. Eu sei que eu não sou racista e sei que meus colegas não são racistas. Então, por que não? É uma péssima leitura da situação, se me permite opinar aqui. Não é necessário definitivamente ninguém ficar de joelho para ninguém para dizer que respeita. Ficar de joelho não é sinal de respeito, ficar de joelho é sinal de submissão. Nunca foi respeito, tá? Por isso que você se curva para o rei. Não é respeito na hora que você se curva, você está falando que você é submisso ao monarca. Assim como esse oficial aí que deu essa entrevista, tantos e tantos, sem sacanagem, fizeram mesmo. Aliás, tem uma foto ótima que tem um policial negro que está olhando sério para a multidão e o branco que está ali do lado está ajoelhado de cabeça meio baixa. Qual que é a leitura que a gente faz uma coisa dessa? A chefe da Polícia Metropolitana Londrina diz que ela não ficaria de joelhos, mas que alguns dos seus oficiais se sentiram pressionados. E é estranho, tá? Falar que sentiu pressionado. Um profissional desse se sente pressionado psicologicamente a ficar de joelho? Pode ser, inclusive, e muitas vezes pode ser mesmo, o mesmo profissional que dias depois desce a borracha em um manifestante anti-lockdown. Aí ele não se sentiu pressionado? Que recado que a gente tem daí? Que a polícia ou parte da força policial londrina age de acordo com seus pensamentos políticos e não de acordo com as regras da corporação? Para certas situações, então, tudo bem sair das regras da corporação? Vou pedir mais uma vez. Então, policiais que se ajoelham, qual a sua opinião sobre isso? Responde aí pra gente, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Em uma situação dessa, quem é o culpado? Eu digo culpado porque aqui definitivamente não tem por onde. Aqui, meus amigos, está tudo errado. Então tem que ter um culpado. Tem o culpado que é o profissional, o policial, que não está seguindo as diretrizes da polícia. Será que é a liderança policial que não está fazendo o suficiente? Ou simplesmente o que a gente imagina que era policial ontem não é mais hoje? Austrália, prisão por mensagem em redes sociais. A gente já contou essa história, acho que rapidamente, em algum programa para trás. A cena é a seguinte: uma mulher pergunta para os seus conhecidos nas redes sociais, no Facebook especificamente, quem queria numa manifestação contra o lockdown aí rigoroso que teve, e de vez em quando volta lá na província de Vitória, na Austrália. Vitória é uma região de governo trabalhista, portanto de esquerda, portanto com restrições mais pesadas, via de regra assim. Onde o Estado é democrata nos Estados Unidos, geralmente as restrições, lockdown, etc., são mais pesados. A mesma coisa na Austrália. Na manhã seguinte, então, ela fez a pergunta para os colegas dela, quem que vai lá na manifestação, a polícia bateu na porta dela logo de manhã e literalmente invadiu a casa. A moça de 28 anos, ela chama Zoe Lee Buller,
ficou apavorada, claro, chorou. Eu não sabia, e falava claramente para o policial, eu não sabia que estava fazendo algo errado. E sabe por que ela não sabia porque estava fazendo alguma coisa errada? Porque em qualquer país minimamente democrático no mundo, ela não estava fazendo nada errado, simples assim. É claro que ela tinha que ficar mais do que apavorada, é claro que ela tinha que ficar confusa. Vamos imaginar uma situação super absurda. Imagina que você faz um comentário sobre o judiciário brasileiro aqui no nosso perfil do Saindo da Bolha, lá no Facebook, e a polícia aparece à noite na sua casa para te prender. Já imaginou que absurdo? Pois é, então vamos pensar um outro exemplo, né? Enfim, o problema extra dessa situação é que a jovem Zoe, ela estava grávida, e na casa dela, além dela, estava o marido e o filhinho, ou filhinhos, criancinhas. A moça foi algemada na frente da sua família, dos seus filhos, e levada de pijama, grávida, para o distrito policial. Ainda que ela pedisse para não ir, que ela tinha exame médico, e de fato ela tinha um ultrassom marcado dentro de 1 hora, o oficial não quis saber. Ela falou que poderia tirar o post se fosse o caso, obviamente isso também não se resolve dessa forma, mas não teve negociação. E se essa mulher, por exemplo, sob estresse, aí perdesse a criança? A culpa seria de quem? Do Estado, que gerou essa resolução absurda, ou das forças policiais que cumpriram uma ordem sem o mínimo de flexibilidade, ou da própria sociedade que aceitou quieta ver seus direitos eliminados e não se rebelou contra uma decisão inconstitucional, tá? A polícia estava seguindo o que estavam falando para ela. Ah, mas se eu sair da bolha, a mulher deve ser, sei lá, uma direitista maluca, uma bolsonarista, trampista, negacionista. Não, pior que não, gente. A mulher, ela morre ponga. E até por causa disso, ela curtia coisa natureba, tá? Ela era cristais, sei lá, luzes, não sei o quê. Então, esse perfil dela até poderia se dizer que é um estereótipo mais de esquerda, apesar de ela ter um jeitão meio anarco, nem sei definir direito, mas não era uma conservadora, não era uma conspiracionista, ela era, vamos dizer, naturebona, e ela achava toda essa movimentação que tinha lá em relação ao Covid, tem ainda na Austrália, em certo sentido, muito exagerada. Inclusive, ela questiona, você vê o perfil dela ainda hoje, você vê algumas coisas relacionadas, questionamento em relação à vacina, de ser saudável, não ser saudável. Ela está no direito dela questionar o que ela quiser. Mas, enfim, nada a ver com direita, nada a ver com esquerda, e tudo, mas tudo a ver com direito de expressão, certo? Direito de livre associação. Horas ela não pode protestar contra o lockdown? Pode, não pode? Pois é. Tudo a ver com autoritarismo de invadir a casa de uma pessoa e levar a própria para ser interrogada de pijama, grávida, no início da manhã. Estado filho da... né? Sim, com certeza. Policial educado? Super educado, gente. O policial foi extremamente educado. Mais do que adiantou isso. Aí você entra no post dela, da tal da Zoe, e você encontra, hoje, se você entrar no perfil dela, você ainda encontra a live que foi filmada pelo marido no dia da invasão da casa dela. E os comentários quais são? O que acontece? Polícia desgraçada, polícia filha da... Acabe. Pois é, e aí? Como é que fica o caso da Zoe? Fala pra gente. Tá certo? É assim mesmo? Entra lá, YouTube, Facebook, Twitter e site. Que abraço pra gente, por favor. Acabe. Acabe significa all cops are bastards, ou seja, todos os policiais são bastardos. Generalização grosseira que volta para a luz aí com as manifestações americanas na época do Black Lives Matter, o famoso verão passado, onde botaram fogo em tudo, tá? Isso tem tudo a ver com o período aí do defund the police, tira o dinheiro da polícia, vamos dar mais tratamento social a questões de violência e tal, e que gerou o quê? Um aumento, assim, absurdo de violência nas cidades norte-americanas, onde houve o quê? Retirada de dinheiro, investimento na polícia, certo? O crescimento da violência nessas cidades democráticas foi estratosférico. Nós estamos falando de Nova York, nós estamos falando de Chicago, principalmente, nós estamos falando de Los Angeles, nós estamos falando até de Austin, no Texas. Aumentou porque não tem polícia, não tem nada de novo, certo? Então você tira os bastards, como eles falam, e a sociedade começa a derreter.
A expressão acabe é meio antiga, tá? De uns 100 anos atrás por aí, e volta conforme vão surgindo novas, vamos chamar assim, novas culturas de protesto contra o Estado, como por exemplo os punks nos anos 80 usavam isso aí também. Ódio à polícia, de maneira geral, sempre foi uma característica, como a gente fala no começo do episódio, de uma reação de grupos anti-establishment. Gente que, ironicamente, no passado, era uma característica do quê? Da esquerda, né? Hoje, essa esquerda limpinha, mais bunda molística, acha que as grandes corporações andarem aí de mãos dadas com o Estado, dormir na mesma cama, é o máximo, tá? Aliás, vou ter que fazer uma curva aqui total, desculpa. Não sei se vocês chegaram a ver a fala da porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, falando que a administração Biden informa o Facebook sobre posts que eles acham incorretos e desinformativos. E eles dão um flag lá, quando eles falam, tira esse troço do ar que isso é desinformativo. Sim, senhor, governo e iniciativa privada de mãozinhas dadas para censurar o cidadão. É esse tipo de reação que a esquerda hoje, peleguinha, fofinha, de pele sensível, acha super bacana. Aí tudo bem, esse tipo de coisa pode censurar, tá? Mas eu saí do tema lindamente. Muito bem. Quando a polícia passa a representar o Estado autoritário, ela acaba deixando de ser esperança do cidadão por um espaço de lei e ordem para ser o próprio agente opressor, né? Passa a ser a cara do Estado, né? Você reconhece da polícia o Estado e aí passa a ter com isso o quê? Ela passa a ter a raiva e o desprezo do cidadão que se vira contra ela. Pois é. Então a cabeça direita que via o policial como herói passa a ver o cara como bandido. E aí você vai ver eventualmente uma pessoa de direita deixando uma mensagem no Facebook de uma mulher grávida que estava sendo presa, escrito só acabe. Uma coisa que você não viria normalmente num perfil de direita. Eu sei que por trás da corporação existe aquilo que está lá na BIOS, né? Itens 3 e 4, lealdade, respeito por autoridade, que eles têm que seguir ordens e que existe uma hierarquia que deve ser respeitada. E que são coisas que, exatamente essas características que acabam fazendo numa visão positiva que grupos, por exemplo, como as Forças Armadas, sejam as instituições geralmente mais respeitadas em diferentes países. Exatamente por causa dessa lealdade, exatamente por causa de respeito à autoridade. Não seguir a autoridade, então, para se desfazer dessa situação, em última análise, passa a ser a dissolução do próprio Estado. Então, peraí. Se o avanço de pensamentos autoritários de esquerda com o uso das forças policiais podem, de certa forma, levar à dissolução do Estado que a gente conhece como elemento civilizatório, né? Significa que a gente pode estar diante de um dos maiores desafios da própria organização do Estado, como a gente conhece hoje, tá? Pode ser. É um dilemão que eu aqui, confesso para vocês, não tenho solução na ponta da língua, não. E você, o que acha? A gente queria realmente muito ouvir vocês. Pode ser em relação a um dos casos específicos que a gente citou aí para trás, que a gente conta. Pode ser com relação ao tema como um todo lá. Coloca sua opinião. YouTube, Facebook, Twitter ou no site. Escolhe aí. A gente nesse programa tá mais para ouvir do que para ser ouvido. É verdade. Olha, é tanto tema relacionado a isso que a gente precisaria talvez esticar muito mais, mas infelizmente não dá. A gente teria que passar, por exemplo, e a gente vai ter que passar em algum momento, sobre a questão da África do Sul, que a gente já passou tangencialmente 2 vezes por aqui. A África do Sul está derretendo e parte dessa questão passa pela ausência da polícia, certo? A polícia não cumprindo o seu papel, o Estado está derretendo. A gente podia estar falando da Holanda, onde a polícia tem sido extremamente violenta contra os manifestantes anti-lockdown. Muito, muito violenta. A polícia francesa também é muito violenta contra os manifestantes com o lockdown. Como é que é isso? Como é que, num determinado momento, as pessoas vão começar a encarar essa instituição específica? Vai ser mais uma instituição inimiga do Estado? Pois é, tá complicado. Acho que, especificamente em relação à África do Sul, vai ter que ter pelo menos mais um mix só para falar desse assunto, porque vai esticar demais.
ainda assim, a gente pede muito realmente a participação de vocês. Queremos ouvir de verdade o que vocês têm a dizer a respeito e quais soluções, quais são os caminhos que a gente tem pela frente, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Seguir a gente, se possível, por favor, pelo Spotify, ou Podcast Addict, ou Apple Podcast, ou Google Podcast, e, principalmente, seguir a gente também no nosso canal do YouTube. Pede para fazer um share do episódio se acharam legal. Pede também para fazer o boca a boca sarado, contando aí que vocês estão acompanhando o nosso podcast. E, finalmente, pede para anotar também o nosso endereço do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, segundona. Semana de trabalho pela frente. Nós aqui estamos começando cansados. Tivemos um fim de semana puxadésimo, mas tudo bem, vamos embora. A gente vai tentar voltar na quinta-feira. Promete de qualquer forma que a gente vai uma hora estabilizar. Saindo da bolha, toda segunda e quinta-feira para vocês, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos muito, muito mais super bem. Saindo da bolha.